Graça e paz a todos os irmãos e todas as famílias. Continuamos hoje com a nossa estudo sobre o tema, debaixo do tema que nós tomamos para este mês da família, como a família em tempos de crise, suas oportunidades e os seus problemas. E nós vimos até aqui já duas famílias, exemplos negativos de tempo de crise tomarem decisões erradas. Foi a família de Abraão, que vimos em Gênesis, e depois nós vimos a outra segunda família, a família de Elimeleque, que tira o seu povo da casa do pão e leva para a terra de Moabe, e as crises que vieram e advieram dessa decisão do seu líder. E hoje nós vamos agora inverter o esquema, agora com famílias que tomaram atitudes positivas. Nós vamos ver famílias que, em meio à crise, em vez de tomar atitudes negativas, eles tomaram atitudes corretas, e que essas atitudes corretas trouxeram bênçãos para a sua casa e também para todo o povo de Deus. E hoje nós vamos ver a primeira família que vamos ver hoje. Essa família que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, é a família de Eucana e Ana, uma família que, no meio da crise, não deixa de adorar a Deus, de servir a Deus no meio da crise, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Essa família não se afastou de Deus e da sua palavra. E vamos dar uma olhada nos efeitos que esta atitude de Elimeleque e de Ana resultaram na sua casa, na sua família e até hoje para toda a comunidade cristã que conhece o Senhor. Então vamos lá para 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler esse capítulo que é tão lindo na história bíblica. Então, aqui temos o livro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região da montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções destes, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava.
Seus lábios se moviam. Perdão. Porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, ele a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, e lhe chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Ana: Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos e um efa de farinha e um odre de vinho e apresentou-o à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão somente como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali. Que belo relato bíblico este. Então vamos agora meditar sobre esse texto e esse contexto que nós temos aqui, para depois nós aprendermos algumas lições, que é desta família que, em meio a uma crise, permaneceu firme no Senhor. Começando aqui no capítulo 1, diz que Eucana, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim. Esse nome era Eucana, nós já vamos falar. Ramataim Zofim é uma cidade, uma localidade que o significado dessa palavra é dupla altura dos vigias, quer dizer que eram vigias altos, duplamente altos, ou uma outra interpretação para essa palavra seria montanhas gêmeas. Então, eles moravam nesse local, onde, de certa forma, dava um sentido de um lugar de altitude, um lugar de coisas altas, de coisas duplas, de bênção dobrada, montanhas gêmeas, ou então dupla altura de vigias, quer dizer, algo que era duplamente abençoado, grande. Então, e esse homem chamava-se Eucana. Eucana era um adorador, era um homem que tinha uma capacidade, ele possuía, o significado do seu nome era Deus possui, ou Deus criou. Eucana quer dizer Eucana, El é Deus em hebraico, né? Deus possui, Deus criou. Era um homem de posição social também. Ele tinha, por causa que a Bíblia fala da sua genealogia, aqui no capítulo 1. Quando há uma genealogia assim, extensa já, é porque este homem era um homem de uma posição, de uma família de posição alta
na sua tribo, na sua cidade, ou no seu clã. Então, por isso que ele diz aqui, Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita, da tribo de Efraim. Ele era da tribo de Efraim, um homem importante da tribo de Efraim. E ele é, agora, quais as características desse homem? A Bíblia vai trazer claramente, esse homem era um homem adorador, um homem temente a Deus, um homem respeitado na sociedade por sua posição, mas ao mesmo tempo um homem diante do Senhor, um adorador, e nós vamos ver também um pai de família, um homem que cumpria todas as funções para a qual Deus o tinha criado. E ele entendia isso, ele era um adorador. Verso 1, capítulo 3 aqui, o verso 3 diz, esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar, a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Então, ele era um adorador. No verso também no verso 4, 5, e o verso 8 também diz a mesma coisa. No 4 e 5 diz que ele, no dia em que ele sacrificava, que ele oferecia holocausto ao Senhor, verso 4, verso 5 também, nesse dia ele abençoava a sua casa com porções que eles recebiam de volta do sacrifício. Verso 8 diz assim, então Eucana dizia à sua esposa, por que choras? Por que você está chorando? Não fica amargurada, certamente ele está dizendo, por que você está tão agoniada? Espera no Senhor. É um homem que aconselhava, orientava, estava atento às situações da sua casa. Era um homem amoroso. Então, ele era amoroso com as suas duas esposas. Com Ana, como nós vimos no verso 5, e com a Penina também no verso 4. E no verso 8, ele mostra essa atitude carinhosa, amorosa desse homem para com sua esposa. E ele atento aos sentimentos, às necessidades da sua esposa. Também era um homem compreensivo. Quando a gente leu no verso 21 e 24, quando Ana, depois que teve o filho, ela tinha feito voto, no verso 21 até o 24, nós lemos que quando o bebê já tinha nascido, Samuel já tinha nascido, e ele ia cumprir os seus votos, a sua adoração, e ele ia subir de novo à casa do Senhor para oferecer o sacrifício anual. Aí Ana fez um pedido para ele, olha, o menino ainda é pequeno, eu vou cuidar dele, eu não vou com você ao culto, porque o bebê é pequeno, então você pode me deixar aqui, acho que ela certo, fez um pedido, me deixa aqui para cuidar do menino até que ele cresça, e quando ele ia ver, verso 24, e quando ele for desmamado, vou levá-lo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor assim, e era um menino ainda muito criança. E quando ela fez esse pedido, verso 23 mostra esse marido compreensivo, que diz assim, respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze como bem melhor te agrade, fique até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher, criou o filho ao peito até que desmamou. Então, atitude compreensiva, era um amoroso, era um homem responsável, era um homem carinhoso, era um homem compreensivo com a sua casa, com as necessidades da sua casa. Eles moravam e eles iam sempre, a outra palavra importante que a gente tem que ter aqui, é Siló. Siló, que diz que eles subiam a Siló. Siló, nesse tempo, era essa palavra quer dizer água de descanso na Bíblia, era uma cidade de Efraim, da tribo de Efraim, era uma residência temporária da Arca da Aliança e do Tabernáculo. Aqui, quando ele diz aqui no verso 9, após terem
comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. A gente tem que lembrar que o templo ainda não tinha sido construído. Ele foi construído por Salomão, depois de 80 anos, quase 100 anos depois. Mas eles já consideravam o templo, a presença, a casa de Deus. Só o fato do tabernáculo e da arca estar ali já estava o templo do Senhor, a presença do Senhor. Então é importante a gente ler, porque às vezes a gente pode ler templo aqui, mas nesse templo era a tenda do tabernáculo que estava nessa cidade de Siló. Era onde eles subiam para adorar na presença do Senhor, levar os sacrifícios anuais, a adoração anual. Então, ele não deixava de ir, de estar constantemente. Aqui já vai um princípio, um homem que estava constantemente levando a sua família à presença de Deus, levando ao templo, ao culto, à adoração do Senhor. Então, ensinando a sua família regularmente, sem quebrar este princípio. E Ana, agora Ana é a palavra, a expressão Ana quer dizer graça. E ela era, agora, apesar dela chamar graça, parece um contrassenso o nome dela ser graça e ela ser estéril. Claro, é porque Deus manifesta sua graça onde não há nenhuma possibilidade. Onde há o pecado, onde há escuridão, onde há problema, onde não há nada que se oferecer a Deus, é ali que Deus manifesta a sua graça. Nós já aprendemos que graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Então aqui é muito significativo ela chamar Ana graça. É porque ela ia receber a graça de Deus, o favor de Deus na sua vida. Mas antes de receber esta graça, quais eram as características dessa irmã, dessa senhora, dessa esposa, dessa mulher? Em primeiro lugar, ela era amarga. Primeiro, ela era estéril, né? O verso 2 e o verso 6 diz que tinha ele duas mulheres. Uma se chamava... Já nós vamos falar a questão de duas mulheres, já vamos explicar. E a outra, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Não tinha filhos. E o verso 6 explica porque ela era estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar o quanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela era estéril, não podia ter filhos. Então, e isso trazia problemas para ela. Por exemplo, ela era amargurada. Uma mulher sem filhos naquela época era uma mulher desconsiderada pela sociedade, desprezada, talvez considerada até maldita. E o verso 8 diz que ela era muito amargurada. Verso 8 e verso 15, veja comigo. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque estás de coração triste. Então, ela vivia triste, não comia direito. Verso 15 diz que ela era triste, amargurada. Porém, Ana, quando ela está orando aqui, não respondeu a Eli, ela está falando ali, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Então, ela mostra uma mulher atribulada de espírito, uma mulher amargurada. Mas esses eram os lados negativos da situação que ela teve. Mas, ao mesmo tempo, Ana era uma mulher de oração. Era uma mulher de oração. Isso nós vemos no verso 10 ao verso 13 aqui. Quando Eucana ia ao templo e levava a sua família, Ana não ficava perdendo tempo com outras coisas, com fofocas, com conversas, com parentes, talvez, que estavam todo mundo lá, e amigos. Ela levantou-se, verso 10 diz assim, com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto ao Senhor dos exércitos. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 12 diz, demorando-se ela no orar perante o Senhor, aí ele
vai ver essa oração, vai julgá-la, né? Mas ela era uma mulher de oração. Essa é a característica positiva dela. Também era uma mulher dedicada à sua casa. Ela cuidava, verso 19 e 20, nós vimos que levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram em casa, Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se ela do Senhor. E ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel. E então ela aqui está mostrando como, e ela concebeu e tá como uma mulher da casa, uma mulher que cumpria suas obrigações, mesmo com a sua dificuldade, com o seu problema, ela não deixava de ser esposa, de ser a companheira, e depois nós vamos ver de ser mãe. Ela companheira, esposa e mãe. Ela tinha 3 funções pelo qual Deus criou a mulher, para ser a companheira, para ser esposa e para ser mãe de filhos. Essa é a função da criação da mulher, essa companheira do marido, companheira de Eucana, que andava com Eucana, estava junto, era esposa, porque ela coabitava com ele, ela cumpria suas obrigações e também sua função de esposa, de cônjuge, e também ela cumpria a sua função de mãe, que cuidou, quando teve o filho, ela cuidou bem e cuidou desse filho. Ela era mãe e era uma mulher de palavra. E quando ela orou, no verso 11, a gente vê que no verso 24, 26 e 28, ela cumpre o seu voto. Ela, quando o menino cresceu, Deus deu o menino, respondeu a oração, ela tinha feito um voto a Deus. Ela voltou ao templo e levou o menino de volta a Deus, cumprindo. Então, veja as características da Ana. Ela era estéril, amargurada, mas também era uma mulher de oração, era uma mulher dedicada à sua casa, uma esposa, uma mãe, e ela era uma mulher da palavra. Veja aqui, esta casa tinha um marido que cumpria suas responsabilidades diante de Deus, diante da sociedade, diante dos homens e diante da sua própria casa. Tinha uma mulher que era uma mulher que tinha um problema, mas era uma mulher que não deixou suas funções, os princípios. Apesar do problema que ela tinha, ela continuou uma mulher no Senhor, cumprindo o seu papel diante de Deus e diante da sua casa, e diante do seu marido, e diante dos seus filhos. Então, aqui estamos já um princípio. Uma família, que, apesar de problemas, ela não deixou o caminho. Os papéis que Deus estabeleceu para a família, para o marido, para a mulher, nós vemos claramente entre Eucana e Ana. Então, agora nós chegamos à crise. Qual é a crise que essa família sofre e permanece firme no meio dessa crise? Ela viveu essa crise. Primeiro, nós já vimos, Ana era estéril. Isso era uma crise pessoal dela. Mas essa crise pessoal dela também, ela afetava a sua casa. Porque uma mulher estéril, naquele tempo, um homem não ter filhos, era um problema sério, que a sua herança ia acabar ficando para os seus irmãos, para alguém, para um parente distante. E o seu nome, geralmente, o nome daquela família ia acabar se ele não tivesse filho. E a sua esposa era estéril. Isso era uma crise que trazia uma crise. E ela, então, por isso, Eucana, ele toma um princípio moral, um princípio cultural que havia naquela época, de tomar uma segunda esposa para gerar filhos para ela. Então, o verso capítulo 2, então, quando diz que ele tinha 2 mulheres, cuidado para a gente não interpretar isso errado. Para a gente interpretar isso, a gente precisa ler o contexto e saber o contexto cultural. Então, por causa da esterilidade daquele amava, da esposa de Ana, ele toma uma segunda mulher para gerar filhos. E fica muito claro aqui que a esposa, a Penina, era simplesmente uma segunda mulher para ter
filhos, porque a quem ele amava, diz aqui a palavra, no verso 5, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. E ainda mesmo que o Senhor lhe houvesse deixado estéril. No verso 3, a Penina ele dava por obrigação. No verso 4, no dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, ele deu porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. Cumpria suas obrigações apenas com Penina, mas ele amava a Ana. Então, a esposa era Ana, e Penina era uma mulher que, dentro do contexto cultural, ele pôde levantar para ter filhos, para ter filhos para gerar para Deus. Essa era uma convulsão cultural. Quando havia esterilidade, nós falamos, ela era regulamentada pela lei. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 15 a 17, você pode ler esse texto, você vai ver que lá a lei regulamenta essa segunda esposa para ter filhos. E se você lembrar, Abraão também tomou este princípio quando Sara não era estéril, não podia ter filhos. Sara toma a sua escrava Agar e dá a Abraão para gerar filhos que seriam dela para o seu esposo. Então, esse princípio era esse. Então, por isso, duas mulheres. Por isso, tinha isso. Então, a crise foi gerada pela esterilidade que levou Eucana a tomar uma segunda mulher para ter filhos. E essa mulher Penina, o nome dela era Joia. O significado do nome Penina era joia. Porém, ela não era uma joia. Ela era um problema dentro da casa. Ela era uma crise dentro da casa. Em vez de trazer bênção, ela trazia crise. Se a gente olhar aqui, verso 2, 4 e 6, a gente vai ver que ela trouxe muito problema. No 2, ela tinha filhos, a outra não tinha. No verso 4 diz, no dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. E o verso 6 diz assim, ela era rival de Ana, provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a margem. Então, essa mulher era um problema. Imagina a crise dentro desta casa, entre elas duas. A Penina, que significava o nome joia, não era uma joia. Era um problema, era uma irritação, era uma crise dentro da casa. Vivia zombando, ela provavelmente desfazia de Ana e dos seus filhos, assim como Agar fez com Sara. Então, era esse mesmo problema. Então, havia uma crise dentro deste lar, uma crise de esterilidade da Ana, uma crise de ter que assumir uma segunda mulher para obter filhos, e a crise também do relacionamento dentro da casa. Imagine que esse relacionamento não era fácil. Então, havia este clima dentro da casa. Eles tinham uma crise, viviam um tempo de crise. Mesmo assim, no meio desta crise, essa família, que estava estruturada na palavra de Deus, não se desviou dos princípios em meio a este momento de crise, de dificuldade. A crise veio, porém eles permaneceram firmes no Senhor. Então, veja aqui, por que eles permaneceram firmes? Por causa dos fundamentos, os fundamentos da família. Aquele marido que amava a Deus, que conhecia Deus, que servia a Deus, que cumpria as suas obrigações como marido, que conhecia suas obrigações como pai, como provedor, como o protetor, como o conselheiro do lar, como aquele que dirigia a sua casa ao Senhor, à igreja. Então, ele fundamentou sua casa na palavra. A esposa, Ana, também uma mulher que conhecia o Senhor, que amava o Senhor, que servia ao Senhor, orava ao Senhor, apesar de todo o seu problema, da sua amargura. Ela não abandonou o Senhor, ela não deixou de ser fiel ao Senhor. E ela confiava no Senhor e esperava no Senhor e pedia ao Senhor este momento de crise. Então,
quais as lições que a gente pode aprender com isso, então, para a nossa casa? Nós temos aqui 5 lições que a gente tem que aprender. Em meio à crise, ou que venha de fora, ou que esteja dentro da nossa casa, nós não devemos deixar de adorar o Senhor. Nós precisamos estar muito claros nisso. Não importa o que esteja acontecendo, nossa casa precisa continuar adorando ao Senhor. A nossa casa precisa continuar indo à igreja, frequentando, servindo ao Senhor, cumprindo os nossos votos, nossos sacrifícios, nosso culto, a nossa adoração, as nossas funções, jamais deixar. Segundo lição que nós vamos aprender é não deixar de orar. É uma família que orava. E Eucana era certamente um homem de oração, e Ana era uma mulher de oração. Eles oravam, não deixavam de orar. Segundo o princípio que nós aprendemos em meio à crise, não parar de orar, não deixar de orar, não deixar de confiar e esperar no Senhor. E o terceiro princípio, o marido que assumiu a sua função de líder, de diretor do lar, de cabeça do lar e de levar a sua casa. Ele não permitiu que sua casa saísse da vontade de Deus. Dirigiu, ele agiu como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a mesma palavra que Paulo diz ao carcereiro, quando ele diz, crê no Senhor Jesus. Quer dizer, ele primeiro crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, assumindo a sua função. O princípio de o homem assumir sua função de sacerdote, de príncipe, de governador e de provedor da sua casa. Terceiro lugar, era um marido, este é o princípio. Um marido amoroso, um marido compreensivo e um marido responsável. Um homem que, apesar de ser líder, de conduzir a sua casa, conduzia com amor, com sabedoria, com compreensão e com responsabilidade. Nós vimos tudo isso nesse texto. E a mulher, Ana, uma mulher submissa, companheira e esposa. Nós encontramos esses 3 princípios aqui. Uma mulher submissa estava debaixo da orientação do seu marido. Mesmo quando o seu marido toma uma segunda esposa, ela sabia que esta era a necessidade. Submeteu-se. Acompanhava o marido no culto, na adoração, na igreja. Era a companheira, estava junto com ele. Era uma esposa que cumpriu seus votos conjugais, ela estava ali para uma mãe. Então, a conclusão que nós chegamos aqui, então, o fruto disso é um filho que é chamado Samuel. Samuel, se a gente olhar, qual foi o fruto desse lar? O fruto desse lar, o fruto do lar de Elimeleque foi Amon e Moabe, 2 filhos com maldição. O fruto do erro de Abraão foi Ismael. E agora tem um fruto deste casal, e que mostra aqui, ele vai dar mais filhos, mas o fruto que fica é um homem, Samuel, pedido em oração, resposta de oração, quer dizer, Samuel. Então, o verso 2:18 vai já mostrar qual é o resultado desta família, mesmo no meio de uma crise, permanecer firme no Senhor. O verso 2:18, capítulo 2:18, já começa a dizer quem é esse filho que foi gerado. Que ele foi depois criado lá no meio de Eli, na casa de Eli, com um péssimo testemunho, mas mesmo assim, por causa da sua mãe, todo ano, indo a Jerusalém, falando, ensinando, criando este filho, levando túnicas, fazendo túnicas, quer dizer, esse é outro princípio, que ela cuidava dele, ela preparava, ela não entregou lá no templo e abandonou, não, ela ensinava, o pai e a mãe, todos os anos iam ao templo ensinar, abençoar, cuidar do filho, apesar do mau exemplo de Eli e seus filhos. Mas o que acontece com Samuel, verso 18, Samuel
ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Já quando criança, ele já entendia, conhecia o Senhor por causa dos seus pais, e agora ele adorava e já ministrava perante o Senhor. Capítulo 3, verso 1, continua a falar de quem foi esse fruto. O jovem Samuel servia ao Senhor. Perante ele, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, lá naquele povo, longe do Senhor. Mas Samuel servia ao Senhor perante ele. Ele servia ao Senhor, apesar do péssimo testemunho da casa de Eli, ele servia ao Senhor. Aquele mau exemplo não foi maior do que um bom exemplo dos seus pais, o ensino dos seus pais, da sua casa e da sua família. O verso 19 completa essa figura. O que aconteceu com Samuel, verso 19, 3:19, diz assim: dizia Samuel que o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então, isso foi confirmado um profeta. Então, nós vimos aqui esse homem, essa família, cumprindo a vontade do Senhor. Antes nós tínhamos visto exemplos negativos em tempos de crise. Atitudes erradas, agora nós vemos atitudes corretas, que permanecer no Senhor, permanecer na sua vontade, cumprindo a sua obrigação de marido, de esposa, de mãe, de pai, e criar esse filho, e gerar um filho que depois é uma bênção para eles, dava alegria aos pais, à sua casa, mas também era uma alegria para Deus, para o povo de Deus. Ele se tornou juiz de Israel, o último juiz de Israel. Ele se tornou o mentor de Davi, dos reis. Ele foi o conselheiro dos reis Saul, do rei Davi. E ele foi quem ungiu Saul e Davi. E Davi era um representante, era uma tipologia de Jesus Cristo, da obra de Cristo. E Samuel foi aquele que proporcionou a criação deste reino, a unificação do reino de Israel. Então, ele foi muito útil por causa do exemplo, do princípio dos seus pais que passaram para ele e geraram filhos. Cumpriram o supremo propósito de Deus, de gerar filhos santos para Deus, como a gente lê em Malaquias, que quando Malaquias repete, não fez o Senhor somente um, ele está falando do casamento, não fez ele somente um quando? Ele faz um, está se referindo a Gênesis 2, quando diz que o Senhor deixará o homem seu pai e sua mãe, e o se unirá a sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. É isso que Malaquias está requerendo lá em Malaquias 2:15. Não fez o Senhor um através do casamento, porque, havendo nele pouco espírito, ainda não entendiam as mesmas coisas, porque Deus fez um só, porque Deus criou o casamento, porque ele buscava uma descendência que prometera, ou uma descendência de piedosos, uma descendência de santos, que são aqueles filhos que Deus planejou para si mesmo através de Jesus Cristo, que está lá em Romanos capítulo 8, verso 29, que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, que Deus projetou antes da fundação do mundo. E esta família de Samuel, de Eucana e Ana, gera um filho que é alguém importante no reino de Deus, um filho de Deus que cumpre o propósito de Deus. Então, esse é um exemplo bíblico maravilhoso para nós. E o desafio para nós é que as nossas famílias, elas permaneçam, mesmo em tempos de crise, com problemas, com situações difíceis, elas permaneçam firmes no Senhor, na adoração, na igreja, no culto, na função pastoral do marido, na função de sacerdote, profeta e rei da sua casa, do marido, a esposa como uma companheira idônea, a mãe preciosa, que cuida dos seus filhos. Assim nós seremos úteis em nossas casas. E no meio das crises, será uma bênção, como foi a família de Eucana e Ana. Amém, queridos? Que as nossas famílias sejam assim.
Vamos orar agora, neste momento, e pedir por nossas casas e nossas famílias. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, porque a tua palavra mostra-nos que, em meio aos momentos de crise, nós podemos ainda permanecer firmes em ti, como vimos neste exemplo da Bíblia. E queremos que este modelo seja para nós e para as nossas casas. Eu oro pela minha casa, Senhor. Eu oro pela minha família. Oro para que eu continue sendo um filho que te ama, que te adora, que te serve e cumpre a tua vontade e não deixa as suas funções, mesmo em momentos de crise, de problemas. Aí que minha esposa seja assim, como Ana, diante de ti, Senhor. Uma mulher santa, uma mulher de oração, uma mulher forte, uma mulher que espera no Senhor, uma mulher que cumpre a sua palavra diante de Deus. E oramos que essa mesma bênção recaia sobre todos os irmãos, todas as famílias que estão nos ouvindo agora, que estão vendo este vídeo hoje ou qualquer dia que ouvir e entender isso, que o seu coração seja movido a cumprir a tua vontade. Nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos a tua bênção para as nossas casas em Cristo Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe a sua casa.